presença me basta. Se só teu amor me atrai, Jesus, amado da minha alma. Pra onde irei, se só tua presença me basta? Se só teu amor me atrai, Jesus, amado da minha alma. Pra onde irei? Pra onde? Se só tua presença me basta. Se só teu amor me atrai, Jesus, amado da... Levanta sua voz. Pra onde irei? Pra onde irei? Se só tua presença me basta. Se só teu amor me atrai, Jesus, amado da minha alma. Amado meu, amado Jesus, amado Jesus, amado Jesus, amado Jesus, yeah. David Keelan. Pra onde irei, se só tua presença me basta? Se só teu amor me atrai, Jesus, amado da minha alma. Pra onde irei, se só sua presença me basta? Se só teu amor me atrai, Jesus, amado da minha alma. Pra onde irei, se só tua presença me basta? Se só teu amor me atrai, Jesus, amado meu, amado meu, amado meu. Pra onde irei, se só tua presença me basta? Teu amor, amado, amado, Amado Jesus, 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 amado, amado meu Deus, amado David Keelan. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei.
meu amado, quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Levante as suas mãos e grite e cante. Se tiver assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer. Quero matar Minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Eu quero ouvir a tua voz. Cante isso. Eu quero nascer, declare. Eu quero nascer do teu Espírito. eu quero nascer. Diga com toda a sua força. Eu quero minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida eu quero nascer. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, Declare que a minha vida, que a minha vida seja tua, que a minha vida, que a minha vida seja tua, levante a tua mão. Levante a tua mão e diga. Oh, Minha vida seja tua. mais uma vez, declare. que a minha vida seja tua vida, Jesus. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online. Um papo reto entre eu, você e Deus, amém? E hoje aqui nós estamos com uma convidada muito especial, a Carol. Ela é 12 dos líderes Tainá e Lucas da equipe Avante. Boa noite, Rose. Boa noite, pessoal. Amém. Bom, então que nesse momento nós vamos começar o nosso Conexão. Você que está nos assistindo agora, não sei se você está na sua casa, no seu trabalho, mas eu peço que nesse momento você possa se conectar com o Senhor. Eu peço que você coloque a mão no seu coração, que eu quero orar com você, amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós pedimos, ó Pai, licença para entrar diante da Tua presença. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui em mais um Conexão Online. Senhor Deus, que tudo aquilo, ó Pai, que for ministrado essa noite, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor trouxer, Pai, os nossos corações, que o Senhor possa trabalhar, Deus, em cada mente, em cada coração, em cada vida, Deus, que está nos assistindo essa noite. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe, ó Pai, de modo especial em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Pai, totalmente disponíveis, Deus, e dependentes do Senhor. Que o Senhor Deus venha
trabalhar em nós, que o Senhor venha falar através de nós. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Bom, então, nessa conexão dessa noite, nós vamos falar sobre Salmos 32. Salmos de Davi, onde fala sobre confissão e perdão. Amém, Carol? Amém. Rose, para o pessoal de casa entender, o Salmos 32, ele foi escrito por Davi depois que ele pecou, né? Muitas pessoas, quando vão falar de Davi, falam dos pontos fortes, falam a respeito da força, da coragem, de como ele era forte em Deus, tanto que Davi, até hoje, ele é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Só que não são muitas pessoas que falam do pecado de Davi. E esse salmo, ele fala a respeito disso. Davi, depois que ele pecou, ele escreveu esse salmo porque ele pecou, mas ele calou o pecado dele. Ele, mesmo tendo uma conexão, mesmo tendo uma relação próxima com Deus, ele não conseguiu confessar aquilo que ele fez. E esse salmo, ele fala a respeito disso, de guardar aquilo que nós devemos falar, né? O salmo, ele conta justamente a respeito do sofrimento de Davi, que depois do pecado, ao invés dele ter confessado, ter falado, ele guardou. E aqui fala que o tempo que ele guardou esse pecado, os ossos dele envelheceram. Ele foi perdendo vida, a mão de Deus foi pesando sobre ele. E é sobre isso que esse salmo fala em específico, sobre o pecado, mas as consequências que a falta da confissão traz, que é o envelhecimento dos ossos, da alma, do espírito e a morte. Amém. Bom, esse Salmo 32, a gente vai abordar um tema onde a gente fala sobre confissão e perdão. É um tema onde muitas pessoas têm dificuldade de confessar, de falar aquilo que acontece em relação a ela, né? Davi aqui, ele sabia que ele precisava falar para Deus, ele precisava confessar para Deus. Então aquilo ali dentro dele passou por muitas das vezes um sofrimento interior, porque Davi ele não conseguia falar, né? De repente você que está nos assistindo essa noite, o que você precisa falar para Deus? Quando nós falamos em confissão, falar aquilo que você viveu, aquilo que você sente, um pecado que talvez hoje você sente que não agrada ao Senhor. Davi, ele se sentia assim, ele sabia que aquilo não estava agradando a Deus. Só que aqueles pensamentos, aquela culpa estava cada vez mais sobre ele, aonde ele não conseguia falar aquilo que ele estava sentindo, mas ele sabia. Assim, no começo desse salmo ele fala que feliz é aquele que a partir do momento que confessa seus pecados, ele é perdoado por Deus. Então eu não sei se de repente você que está nos assistindo, o que você precisa falar para Deus? Qual o pecado que você sabe que você fez e que você tem dificuldade de falar? Que você tem dificuldade, eu não sei, de repente por muitas vezes não achar que você não é digno de falar, de buscar a Deus. Só que o Senhor, a partir do momento que nós confessamos, assim como Davi ele fez, chegou o momento que ele falou para Deus. E o alívio veio sobre a alma dele, né, Carol? Exatamente. Tem uma frase, né, que eu já ouvi várias vezes que fala que Deus, ele conhece o nosso coração, mas ele precisa ouvir a nossa voz. E Davi, eu penso, né, não está escrito, mas eu penso que ele devia pensar, mas Deus está em todos os lugares, Ele viu o que eu fiz e eu tenho uma relação próxima com Deus. Então, se Ele viu o que eu fiz, Ele viu qual foi a motivação do meu coração e Ele vai me perdoar. E foi passando tempo. Ele, ao invés de imediatamente falar daquilo que ele já tinha feito, não, ele quis pegar aquele pecado, colocar dentro de uma mochila e sair carregando. E foi isso, aquilo foi pesando. E aqui diz, né, no Salmo, que a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. E é isso que muitas vezes acontece, né? As pessoas, elas acham que, porque elas estão na igreja, ou até mesmo elas estão no mundo, elas pecam e elas têm que carregar aquele peso. Mas a própria palavra de Deus já diz que o jugo dele é suave, que o fardo é leve. E muitas vezes o que acontece? A pessoa quer carregar o peso e ela não consegue, ela não aguenta e ela acaba esmorecendo, ela acaba morrendo, não fisicamente, mas espiritualmente, que é muito pior. Amém.
Então eu não sei, de repente hoje, o que você precisa falar para Deus? Qual que é a dificuldade que você tem? O que você está carregando? Qual é o fardo que você está carregando sozinho? Então essa noite, essa conexão, para que você possa se conectar a esse Salmos 32. Eu peço que de repente você abra a sua Bíblia e você possa ler na sua casa, para que você possa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Deus, Ele nos perdoa sim. Né? Por muitas das vezes, esse fardo que nós carregamos, essa culpa, onde traz tantos sentimentos negativos, nós podemos entregar aos pés da cruz. Nós podemos falar para Deus: Senhor, é isso aqui que eu estou vivendo, é essas minhas falhas. E Deus, Ele acolhe esse filho que tem esse arrependimento no coração. Porque nós precisamos ter esse arrependimento genuíno, né, Carol? Sim. Quando eu conheci esse salmo, eu comecei a entender um pouco mais a respeito do amor de Deus, né? A Bíblia, ela fala em diversas vezes do amor de Deus e a manifestação do amor dele sobre a vida das pessoas de diversas formas, né? O próprio sacrifício cruz é a maior prova de amor. Só que muitas vezes, quando nós falamos do amor de Deus, para quem está de fora, para quem está ouvindo, fica uma coisa muito vaga. E esse salmo, ele traz de uma forma diferente. Por quê? O amor de Deus, ele é tão grande por nós que ele é capaz de perdoar o imperdoável. Ele é capaz de tratar de uma forma como ninguém trataria, né? Eu penso que Davi, se ele tivesse um psicólogo naquela época, ele poderia falar para o psicólogo, mas ainda assim ele se sentiria culpado. Ele poderia falar para as pessoas, para os familiares, mas ainda assim ele se sentiria culpado daquilo. Porque só quem traz o perdão é Deus. Não adianta, e esse é o nosso erro muitas vezes. Às vezes a gente erra, cai, faz alguma coisa que está errado e a gente fala para o nosso irmão, a gente fala para os nossos pais, a gente fala para os nossos amigos, mas a gente não se prostra, não se humilha e não fala para Deus. E aí a gente fica esperando palavras de alívio de pessoas que estão perto, só que ninguém é capaz de trazer aquilo que só Deus traz, que é o perdão. E a partir do momento que a gente fala para Deus, fala aquilo que nós estamos sentindo, vem essa paz dentro do nosso coração. Vem essa paz, essa confiança que nós estamos colocando nos pés da cruz, colocando ali aos pés do Senhor. Porque quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós deixamos isso só para nós, Satanás, ele tem esse poder de julgar, de apontar. Porque assim, ele sabe aquilo que nós erramos, aquilo que nós fizemos. Só que ao contrário de Deus, Deus ele nos acolhe, Deus ele nos ama, independente daquilo que nós fazemos. Mas a partir do momento que nós colocamos isso diante dele, ele nos ama, ele nos acolhe e ele nos perdoa. Amém? Carol, esse Salmo 32, a gente sempre fala aqui no Conexão que o convidado ele sempre aborda, a gente sempre traz uma história. Então esse salmo ele se conecta com a sua história. Sim, ele se conecta em duas partes distintas. É engraçado como que o mesmo versículo ele cabe para duas etapas da minha vida, né? Antes da conversão e após a conversão. Então eu vou ler, né? Não sei se todo mundo está com Bíblia, mas aqui, Salmos 32, o versículo é o 3. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. E algumas versões, depende da tradução, ele fala, enquanto eu não confessei. Ele não fala pecado, mas eu falo, enquanto eu não confessei. E a palavra confessar, ela quer dizer falar. Enquanto eu não falei. E é isso que chama atenção nesse versículo. Porque ele fala de pecado em específico. Mas quantas vezes nós não falamos, não só dos nossos pecados, nós não falamos das nossas tristezas, das nossas angústias, das nossas frustrações, e aquilo vai consumindo a gente. Então é por isso que ele fala muito comigo. Porque por muitas vezes... Eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo decidimos calar quando nós deveríamos falar. Amém. E você que está nos assistindo essa noite, o que você precisa falar para Deus? O que está dentro do seu coração que você
hoje, até está assistindo essa conexão, não teve ainda coragem de falar. Porque vai chegar um momento que você vai precisar falar para Deus aquilo que está dentro do seu coração. O Senhor, sim, Ele conhece os nossos corações, mas nós precisamos falar aquilo que está aqui dentro, que somente você sabe. O que você precisa falar para Deus essa noite? Carol, para que a gente então possa entender aquilo que Deus Ele falou com você em relação a esse salmo, que você possa compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo a sua história de vida. Bom, eu sempre quando eu vou falar, eu falo que eu não tenho aquela história de vida que as pessoas esperam, né? Porque sempre quando você vai falar de uma conversão, a gente espera que a pessoa venha com uma história de, olha, eu me drogava, eu me prostituía, ou eu saí de casa, enfim, tem diversas histórias. E a minha não foi assim. Eu fui criada, né, dentro de um lar mais ou menos evangélico. Minha mãe era evangélica, meu pai católico. E assim, filha única, eu nunca passei necessidade financeira, né, assim, das coisas dentro de casa. A minha mãe e o meu pai, eles me deram uma base muito sólida de caráter, uma base muito sólida daquilo que eu deveria fazer, né, das coisas certas da vida. Mas me faltava uma coisa que eu achava que meus pais não me davam porque eles não queriam. E só depois que eu fui entender que é porque, na verdade, eles não tiveram. Como eu falei, eu sou filha única. E a minha mãe, ela veio de uma criação onde o afeto ele é demonstrado de uma forma que não é com afeto. O amor ele é demonstrado de uma forma de cuidado, de ensinar a viver. E foi dessa forma que minha mãe me criou, né? Os meus pais eles se divorciaram quando eu tinha 9 anos. Porque o meu pai, por uma série de problemas na vida dele, acabou desenvolvendo um alcoolismo. Ele se tornou um acumulador compulsivo. E a minha mãe chegou um momento que ela não suportou. Só que desde quando eles eram casados, a minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. Que manda em casa, a dona da casa. E a minha mãe me criou assim, para ser uma mulher forte. E a forma dela foi como? Me ensinando a viver. Faça suas coisas, aprenda a fazer, corre atrás das suas coisas. Só que de um jeito mais, vamos dizer, mais seco. E eu não percebia, mas isso, aquele afeto, aquela coisa de falar, minha mãe é minha melhor amiga, que as minhas amigas tinham, eu não tinha. Né? Quantas vezes as minhas amigas falavam, nossa, eu estava conversando com a minha mãe, e eu não tinha isso. Mas por quê? Porque a minha mãe também não teve. E o que aconteceu? Isso foi desenvolvendo uma distância entre eu e a minha mãe. Amava, respeitava, nunca dei trabalho para meus pais, nunca. Sempre boas notas, uma excelente aluna. Quando eu comecei a trabalhar, uma excelente profissional. Só que eu fui me tornando uma pessoa muito fechada. E a falta que eu tive desse afeto me tornou uma pessoa muito insegura, me tornou uma pessoa com uma autoestima muito baixa, com uma compulsão alimentar. E assim, eu me fechei. Essa é a verdade, eu me fechei. E você conseguia trazer o entendimento nesse primeiro momento da sua vida, de como você se sentia. Sim, a questão, quando você fala afeto, a questão do amor, né? Que aquele carinho, aquela atenção, aquele de pegar assim, filha, eu te amo. Então você não tinha isso em relação à sua mãe, talvez como você não gostaria, porque sua mãe não tinha, não teve, na verdade, né? E você conseguia, em alguns momentos ali, você se questionava, vinha alguns argumentos dentro da sua mente, você, por muitas vezes, queria falar e se calava? Sim. O meu pai, ele sempre foi mais afetivo. Então, meu pai sempre falava que amava, chorava, abraçava. Meu pai, ele nunca teve problema em demonstrar sentimentos, mas a minha mãe tinha. E eu me tornei exatamente o espelho da minha mãe. E eu não percebia o quanto aquilo fazia falta para mim, só que eu queria muito. Era uma coisa que eu queria muito, que eu desejava muito, ter aquele afeto, aquela proximidade, e eu não tinha. Tanto que, por diversas vezes, eu pensava em ir abraçar minha mãe e eu não ia. Porque eu não sabia qual ia ser a reação dela. Eu sabia que ela não ia me bater, que ela não ia me maltratar, porque minha mãe nunca fez isso. Mas eu não sabia qual ia ser a reação dela. E aquilo foi se tornando realmente
um obstáculo. E hoje, né, depois de muito buscar entendimento, para você ter uma ideia de como que muitas vezes uma conversa pode salvar uma relação. Eu nunca tive essa conversa com a minha mãe. Só que uma coisa que ficava martelando na minha cabeça desde pequena é que a minha mãe, ela sempre sonhou com um filho homem. E a minha mãe, ela sempre me contou que até eu nascer, ela achava que era um menino. Já tinha nome, ia chamar Felipe. E eu carreguei aquilo a vida inteira. Eu pensava, bom, se ela queria tanto um Felipe, como que ela pode amar uma Carol? E aí eu ficava com uma teoria de conspiração na minha cabeça. Ah, não, ela faz isso porque ela queria um Felipe. Ah, ela faz aquilo porque ela queria um Felipe. E fui crescendo assim. Então, de repente, daquilo que você não tinha, você veio trazer como, não era para mim ser a Carol, e sim um filho homem, né? E talvez muitas pessoas que estão nos assistindo essa noite estejam se conectando com a sua história de vida. Porque a gente sempre fala, traz em relação à infância, aquilo com que cada convidado, ele passa, ele já viveu. E talvez você esteja vivendo algo parecido na sua vida. A gente sempre fala a questão familiar, a questão do amor, a não ter aquilo que de repente você gostaria, só que hoje trazendo para esses salmos que a gente está trabalhando, essa questão de falar. E muitas pessoas, talvez você queria tanto falar algo para os seus pais, mas você se cala. Como uma simples conversa pode resolver tudo, mas por muitas das vezes nós nos fechamos, né? E foi assim que você se sentia, você se fechava. Exatamente. Chegou num ponto de eu não conseguir falar que na minha infância eu fui molestada por mais de uma vez e por mais de uma pessoa. E eu simplesmente não falei. Eu não falei. A minha vida inteira eu carreguei isso. A minha vida inteira eu carreguei isso e eu não tinha coragem de falar. Eu não sei o porquê. Mas eu achava que eu ia decepcionar a minha mãe, os meus pais. Eu tinha medo do que meu pai podia fazer com as pessoas que fizeram isso, mas eu achava que eu ia decepcionar minha mãe. E eu acabei calando. Então, tudo aquilo, todas as frustrações que eu tinha, porque eu era muito gordinha, né? Como eu falei, eu desenvolvia essa compulsão alimentar, então eu me sentia frustrada porque eu era gorda, mas eu não falava para minha mãe. Eu me sentia frustrada porque as minhas amigas tinham cabelo liso e eu tinha um cabelo cacheado, mas eu não falava para minha mãe. Eu me sentia frustrada por conta disso que aconteceu, mas eu não falava para minha mãe. E assim foi indo e foi construindo um muro cada vez maior. E quando eu menos esperei, eu cheguei num ponto de realmente não falar nada para minha mãe. Nada. Nós, já numa fase, depois que meus pais se divorciaram, né, morávamos só nós duas. E ela trabalhava muito para me sustentar, né? Ela nunca me deixou faltar nada, só que chegava um ponto de não existia aquela coisa de à noite, senta aqui, vamos conversar, como foi o seu dia. E a gente foi crescendo assim, distante, dentro da mesma casa, mas distantes. E eu não sei se de repente você essa noite venha se conectar com a história da Carol. Talvez você se sinta assim, você se sinta distante do seu pai, da sua mãe, né, as pessoas ali do seu convívio familiar. Talvez você tenha problemas de relacionamentos, de falar aquilo que realmente você sente, aquilo que está no seu coração. Carol, e como foi logo depois, você fala muito da questão da compulsão alimentar, né? E você tinha quantos anos nessa época? Que você começou a se calar, você começou a se fechar? Você tinha mais ou menos qual idade? Eu não consigo lembrar de quando foi. Então, eu penso que foi desde sempre. Porque eu não consigo, quando eu paro para pensar, eu não consigo lembrar de momentos de afeto, lembrar de momentos de cumplicidade. Então, eu penso que sempre foi assim, né? Sabendo, sim, que a minha mãe me amava, do jeito dela, né? Que o meu pai, ele me amava, mas assim, sempre com aquela distância. Isso deixou muitas marcas em você. Deixou. Porque enquanto é criança, é bonitinho, é gordinho, não sei o quê. Mas desde, assim, de muito nova, a minha mãe, ela me ajudava nessa questão, precisa fazer um regime, precisa fazer isso. E eu sempre lutei muito com isso. Então, assim, eu desenvolvi a compulsão alimentar, mas depois da compulsão alimentar veio a questão de uma baixa autoestima, não só pela forma física, mas pela forma como eu estava emocionalmente.
E assim, como eu não tinha muitos amigos, eu não tinha irmãos, eu não tinha primas próximas, vamos dizer, as poucas pessoas que se aproximavam de mim, eu me apegava muito. Eu me apegava muito a ponto de me tornar emocionalmente dependente delas. Então, na sua adolescência, como que você traz em relação à sua adolescência? Como foi a sua adolescência? A minha adolescência não vamos dizer, não durou muito tempo, né, esse período de curtição, de muitas coisas. Por quê? Como os meus pais, como eu falei, eles me criaram dentro de não com rigidez, mas eles me criaram mostrando, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eles confiaram muito na criação que eles me deram. Então, assim, eu comecei a sair muito nova. Com 11 anos eu saía, ia pra baladinha, essas coisas. Só que com 13 anos eu já conheci meu marido. Então, o período que eu tive de adolescência, eu sempre fui o patinho feio da turma, né? Sempre fui a amiga. Então, assim, eu via as minhas amigas, os meninos todos, nossa, eu quero conhecer, não sei o quê, e eu lá. Aí eu era só amiga. Eu sempre estava ali só para contar piada. Eu era engraçada da turma, porque eu escondia as minhas frustrações atrás do humor. Então, eu sempre fui a piadista, a engraçada, que faz todo mundo rir. E aí, com 13 anos, eu conheci meu marido. Com 14 anos, a gente começou a se envolver e estamos aí até hoje. Amém. Carol, então, essa situação ali que você foi vivendo desde a sua infância, né? De você se calar, de você não expor aquilo que você estava sentindo, de você trazer culpa, né, em relação àquilo que você não tinha, traumas, talvez alguém que está nos assistindo hoje esteja vivendo isso ainda, né? Porque tem essa dificuldade, sim, de falar. Como que você começou a lidar? Né? Porque você estava ali, o relacionamento entre você e seus pais. Depois você entrou ali na sua adolescência, que você já começou a conhecer as coisas também muito nova, né? E como foi esse seu relacionamento com o seu esposo? Péssimo. Eu acho que não tem uma palavra para descrever. Foi péssimo. Como eu falei, como eu era muito carente, apesar de não saber, eu tinha duas características que eram muito engraçado, assim, porque elas eram muito discrepantes. Ao mesmo tempo que eu era extremamente carente, eu era extremamente agressiva, eu era extremamente fechada, tanto que quando eu comecei a namorar, as minhas amigas, as poucas que eu tinha, falavam assim, nossa, como você muda quando você está com ele. Então, para o restante do mundo, eu era muito fechada, cara fechada, mal-humorada. Eu sempre fui assim. Uma característica da Carol, ela é mal-humorada. Porque eu me fechava, eu entrava na minha fortaleza e ninguém entrava ali. E ele conseguiu entrar. Porém, quando ele entrou fazendo assim... Por quê? Não por culpa dele, por culpa minha. Tudo aquilo de amor que eu achava que eu não tinha, que eu sentia falta, eu queria ter dele. Então se tornou um relacionamento completamente doentio. Essa é a palavra. Eu tinha crises de ansiedade, eu era extremamente ciumenta, possessiva e eu era extremamente dependente dele. A ponto de, se nós estávamos bem, eu estava bem com todo mundo, estava bem com o mundo, sorrindo, contando piada. Se nós não estávamos bem, eu não saía nem do quarto. Então, assim, e o nosso relacionamento foi muito difícil, né? Meu esposo é o Brandon, deu testemunho um tempo atrás. E, então, assim, quem conseguiu assistir o testemunho dele, viu que ele teve muitos problemas com droga, com muita coisa. E eu acompanhei todo esse período dele. E eu não acompanhava esse período dele. Hoje eu vejo que eu acho que não era nem amor. Era o quê? Eu precisava de alguma coisa que me completasse. E eu peguei ele como se ele fosse um filho. Então, todo momento que eu estive com ele foi um momento de muitos erros de ambas as partes, muitas separações. Era um mês junto, 6 meses separado, um mês junto, 6 meses separado. Até que eu cheguei no extremo de querer ficar com ele só para... porque eu tinha medo, na minha cabeça, eu tinha medo de que ele pudesse fazer alguma coisa pior com a vida dele. Eu vivia em função dele. Eu não era a Carol, eu era a namorada do Brandon. E foi assim.
Então, eu fui vivendo a sombra dele. Eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era. E conforme o relacionamento ia ficando pior, eu ia engordando mais, eu ia ficando mais deprimida, eu ia ficando sem perspectiva, sem expectativa. Por quê? O meu mundo girava em torno dele. Tudo aquilo que você não tinha, você buscava ali dentro daquele relacionamento. E em algum momento dessa sua trajetória, você se perguntava, você buscava ajuda, ou simplesmente você se calava, você simplesmente enfrentava aquilo ali como uma mulher forte, como você teve em relação à sua mãe, de você ser forte o tempo todo, de você estar sempre sorrindo, mas dentro de você estava totalmente destruída. Hoje você consegue sim ter essa percepção, mas antes você chegava a ter isso, você teria alguns momentos que você falava assim, poxa, né, o que eu estou me tornando? Não, eu era tão cega dentro daquilo que eu vivia, que para mim era normal. Eu achava que eu tinha uma missão de estar na vida dele para ajudar ele a se levantar, enquanto eu me afundava cada vez mais. Enquanto nós estávamos falando aqui, eu lembrei, quando eu era pequena, eu sempre fui muito chorona, e eu sou até hoje. Qualquer coisa, eu estou chorando. E a minha mãe, ela travava isso em mim. Então, toda vez quando eu ia chorar, ela falava assim, não tem motivo para chorar, para de chorar. Parece seu pai chora por tudo. Então eu comecei a reprimir desde aquela época. E quando eu fui crescendo, foi assim também. Tanto que aconteceram coisas, né, nesses 13 anos de relacionamento que ninguém nem sabe. Porque eu fui guardando para mim, com essa postura de, não tem necessidade de chorar. Não tem necessidade de falar. Eu entrei nessa porque eu quis, eu vou sair dessa sozinha. E aí eu fui me enfiando cada vez mais dentro disso, dentro dos problemas. E eu não sabia como sair, mas eu também não pedia ajuda. Porque eu me sentia suficientemente forte para sair daquilo sozinha, mas eu estava me afundando. Ia chegar um momento que você teria que tomar uma decisão, né? E nesse momento onde você teve que tomar uma decisão, que você fala muito em relação a tudo aquilo que você viveu, sim, mas a compulsão também alimentar. E você tinha ali que tomar uma postura e falar assim, não, agora eu preciso mudar. Como foi? Dentre tantas idas e vindas, quando eu estava com 19 para 20 anos... Nessa época você já era casado ou ainda não? Não, ainda não. Nós estávamos namorando desde os 13 e eu já estava com 19. Então já fazia 6 anos. Mas a gente praticamente levava uma vida de casado, né? Eu passava os finais de semana na casa dele, ele às vezes dormia na minha casa, tudo errado. Tava tudo errado. E quando eu fiz 19 anos, estava para fazer 20 na verdade, eu já estava pesando mais 100 quilos. Então eu tenho 1,60 m, pesando mais 100 quilos. E eu me olhava, eu não me reconhecia, mas eu não tinha força. Até que um dia eu falei, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Aonde eu vou parar desse jeito? E até essa mudança veio para, vamos dizer, para alguma coisa relacionada a ele. Eu era tão emocionalmente presa nisso que eu falava assim, não, pera. Se eu sou assim e ele faz as coisas que faz, o nosso relacionamento não vai para frente, se eu emagrecer, se eu mudar, ele vai vir atrás de mim igual cachorro. Decidi fazer uma cirurgia bariátrica. E aí eu fiz. Quando eu fiz, aí eu eliminei 40 quilos. Então, foi num período muito rápido, num período de 6 meses, aquela Carol já não existia mais. E daquela decisão, nasceu uma nova Carol. Porque aí eu comecei a ver que não era só ele que existia. Não tinha só aquilo, não era aquilo. E aí eu decidi que eu não queria mais aquele relacionamento. E foi quando eu decidi separar dele. Eu falei, não, já tinha separado muitas vezes, mas naquele momento eu falei assim, não, agora, vamos dizer, eu não preciso mais dele. Agora eu estou me amando, então eu não preciso mais amar ele. E é interessante a Carol falar, porque chega um momento que a gente precisa decidir, né? Às vezes nos calamos diante de tantas situações difíceis que nós estamos vivendo. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil, mas vai chegar um momento que você vai precisar decidir buscar algo, né? Algo novo, algo diferente. E aí, como que foi esse período da sua vida?
Foi um período que eu falei, pronto, estou livre, agora eu vou curtir, agora eu vou aproveitar, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz. Só que não. Nós já estávamos noivos e eu decidi que eu não queria mais ficar com ele. Antes da cirurgia nós nos separamos e aí depois da cirurgia ele queria voltar, água mole em pedra dura. A pedra nem era tão dura assim. Então eu acabei voltando. Só que o relacionamento já não era a mesma coisa, porque eu já não aceitava as mesmas coisas, porque eu já estava começando a me amar. E quando eu falei, não, essa vida não é para mim, eu preciso viver outras coisas, eu demorei um tempo para tomar a decisão, e quando eu decidi, eu descobri que estava grávida. Nós estávamos aí com 7 anos de relacionamento, e eu descobri que estava grávida. Carol, e como que você... para que as pessoas de casa elas possam entender todo esse momento que você viveu dentro do seu relacionamento com o Brandon. Como que você traz isso? O que você viveu hoje? Como que você consegue identificar tudo aquilo? Como é para você hoje? Você pensar que hoje você está aqui, né? Deus ele começou uma transformação na sua vida e você olha para trás. Como que você identifica esse período da sua vida? Rose, por mais difícil e sofrido que tenha sido, eu vejo que em tudo há propósito, né? E hoje eu olho para trás e uma vez eu ouvi uma frase que fala que Deus guarda o propósito. E eu entendo que desde ali já tinha propósito. Foi tudo errado, mas já tinha, sabe? E eu vejo que tudo aquilo que eu passei era para que hoje, né, depois da minha conversão, eu pudesse ajudar pessoas que passaram pela mesma situação. Pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Eu tinha uma célula só de meninas, e esse desejo de ter uma célula só de meninas foi justamente para isso. Porque eu falava para minhas meninas, eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Então eu vejo que foi um período de sofrimento, mas eu vejo que foi um período de amadurecimento. Eu, com 20 anos, eu já tinha, vamos dizer, bagagem, experiência e maturidade que muitas mulheres com 30, 40 não tinham. Então eu vejo que Deus ali já estava me preparando, lógico, através das minhas escolhas, porque eu escolhi fazer as coisas errado, né? Eu poderia ter escolhido de uma outra forma, mas mesmo dentro do nosso erro, quando tem propósito, Deus ele se encarrega de nos preparar para cumprir aquilo que Ele já tinha prometido que nós faríamos. Amém. E aí depois você descobriu então que estava grávida. E aí você veio viver um outro período da sua vida. Eu achei que teria paz, só que não. Depois de descobri que estava grávida e mesmo assim eu não queria aquele casamento, eu não queria aquele relacionamento, porque eu já acreditava que não tinha mais nada. Mas o Brandon queria muito. Ele sempre teve um sonho de ter um filho e por insistência a gente acabou indo morar junto. Só que, como ele conta no testemunho dele, ele tinha muitos problemas com droga, com bebida, e eu achava que quando a nossa filha nascesse, isso ia melhorar. E por um tempo, um pouco período de tempo, até melhorou, só que depois piorou muito. Então, eu achava que o casamento ia trazer um senso de responsabilidade, ia trazer paz, e não trouxe. Por quê? Quando nós namorávamos, cada um tinha sua casa. Então, brigava, vai cada um para sua casa. Se estressava, vai cada um para sua casa. E casado não era assim. E aí a situação piorou muito, né? O primeiro ano do nosso casamento foi muito difícil. Muito. Os primeiros anos foram muito difíceis por conta disso. Porque como ele seguia por uma linha que eu não seguia. Porque mesmo tendo toda a liberdade que os meus pais me davam, eu não era de beber, eu nunca usei nenhum tipo de droga, eu nunca coloquei um cigarro na boca. Então, assim, era muito diferente. E eu não conseguia compactuar com aquilo. Então, aquilo gerava muito conflito, ele escondia, mas de vez em quando eu pegava, e sempre naquela expectativa, vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor, e não foi melhor. A tendência foi piorando. Carol, em algum momento, até esse período da sua vida, teve algum momento que você buscava Deus? Porque você, ali no início do seu testemunho, você traz que a sua mãe, ela conhecia a palavra, né? Ela te orientava. Mas em algum momento, assim, você buscava isso em Deus? Você simplesmente se calava?
Eu buscava, mas eu fazia de Deus um fast food. Eu chegava, falava: Deus, eu não estou bem, está acontecendo isso, e resolve aí. Só que a minha mãe, ela me criou até, vamos dizer, até uma idade que eu pude falar: olha, não quero mais ir dentro da igreja. Só que tudo aquilo que ela me ensinou, eu levei para a vida. A questão da oração, de jejum, de propósito com Deus. Só que eu não aplicava aquilo. Eu orava, falava com Deus, mas a minha percepção de Deus, ela era tão sem noção, vamos falar assim, que eu via Deus como se fosse uma nuvem. Eu não sei explicar. Era Deus lá no trono dele, lá no alto, bem alto, e eu aqui embaixo. Então eu tinha a sensação que eu não podia ter acesso. Eu sabia que existia um Deus, eu orava para esse Deus, mas no fundo eu não acreditava que ele ouvia. Então, se ele não ouvia, para que falar? Então eu fui passando o tempo e aí eu fui orando menos, né? A minha mãe me ensinou sempre a orar antes de dormir, a orar quando acordar, mas assim, aí eu orava quando brigava com o Brandon. Eu orava quando eu ia tomar banho para chorar, porque eu não queria que ninguém visse eu chorando. Aí eu falava: Deus, me tira disso, alivia essa dor. Mas eu sabia o que era certo, mas eu fazia errado. E você que está nos assistindo essa noite, está aí se conectando com a história da Carol. O que você precisa falar para Deus? Ou de repente aquilo que você não está falando para Deus? Hoje o Conexão fala sobre falar, sobre a confissão, sobre o pecado, sobre buscar a Deus, porque Ele sim, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, Ele nos perdoa, Ele nos ama assim como nós somos, mas nós precisamos falar. O que você precisa falar para Ele essa noite? A Carol, que a gente falando aqui sobre esse salmo, a confissão de Davi, o peso, a culpa, né, as coisas que carregavam, mas ia chegar um momento que você ia precisar falar. E enquanto eu não conhecia a Deus verdadeiramente, eu não sabia dessa necessidade de falar. Como eu falei, o meu casamento foi piorando muito, a ponto de chegar no extremo, né? No ponto das agressões, no ponto de um uso de drogas excessivo. Chegou um período, pouco tempo antes da nossa conversão, minha e do Brandon, que ele trabalhava à noite numa casa noturna, era a válvula de escape dele, né? Ele falava que ia trabalhar, porque o nosso casamento era muito ruim, a nossa casa era um ambiente muito ruim. Hoje eu vejo que era um lugar que eu não queria voltar, e assim como eu não queria voltar, ele também não queria. Então ele arrumou esse serviço como uma válvula de escape. E todos os dias, quando ele chegava, ele trabalhava a madrugada toda, ele chegava pela manhã, quando ele ia dormir, eu abria a carteira dele, tirava todos os cartões e eu lambia todos os cartões, porque ele usava cocaína. E eu sabia que se tivesse resquício de droga ali, a minha língua ia ficar dormente, e eu sabia que ali ele teria usado naquela noite. Então eu pegava a carteira, eu via resquício. Então chegou num ponto que estava sufocante. Eu já não vivia. Eu levava a nossa casa, a nossa filha nas costas, e aí eu fui me fechando mais, a ponto de... Eu falo que meu coração virou um coração de pedra, porque eu não conseguia amar nem a minha filha. Eu ouvia as mães falando que... Nossa, eu sou capaz de dar vida pelo meu filho. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa pelo meu filho. E eu falava assim, por que eu não sou assim? Eu amava. Mas assim, não era aquela coisa. Eu não conseguia sentir amor por ninguém. Eu não sabia o que era amor. Porque todas as porradas da vida eu ia pegando pra mim. E aí chegou um ponto que eu falei assim, mesmo não achando que eu era digna de falar, e mesmo não tendo tanta certeza que tinha um Deus que me ouvia, eu falei, Deus, eu não posso mais continuar assim. E foi quando Deus falou assim, vou resolver. E você que está nos assistindo essa noite, qual que é o momento da sua vida? Qual que é o momento que você está vivendo, que você está carregando um fardo?
Qual o momento que você está vivendo na sua vida onde você já não tem mais saída, onde você não vê mais solução, onde você está totalmente assim, como a história da Carol, fechada, isolada, vivendo dores, sentimentos aonde consumia ela todos os dias, aonde ela já não sabia onde procurar. Mas ela entendia que tinha um Deus que de repente às vezes não a ouvia, mas esse era o pensamento que ela tinha. E que você precisa, essa noite, falar para o Senhor. O que você precisa falar? Deus, hoje eu preciso que o Senhor venha mudar a minha história. Hoje eu preciso confessar algo que somente eu sei. Que hoje você possa entender aquilo que Deus Ele quer. Entender que quando nós confiamos, Ele vem e Ele faz, Ele começa a fazer a transformação nas nossas vidas. E aí foi quando você começou. E quando você decidiu, Deus Ele começou a entrar na sua vida. Sim, foi através de uma atitude errada, mas que deu certo. Eu trabalhava em uma empresa e o meu relacionamento estava nesse ponto que eu falei. Eu já não suportava mais só que eu ganhava muito pouco. E eu falei assim, apareceu uma vaga dentro da mesma empresa que eu trabalhava, era uma vaga de um setor que eu já tinha experiência, mas era para ganhar o dobro. Na época, com todos os descontos, eu recebia R$700 por mês. E era o dobro, não, era quase o triplo. E eu fiz um propósito com Deus, porque a minha mãe me ensinou muito isso. E eu abri um jejum e eu falei, Senhor, eu vou concorrer a essa vaga. E se o Senhor me abrir essa porta, é a porta que eu preciso para me separar do Brandon e seguir a minha vida. Então eu fiz o propósito certo pela coisa errada. E foi aí que Deus, obviamente, me deu a resposta que não. Porque casamento é um só, né? Casamento, quando as duas partes querem que faça dar certo, tem que ser um só. E aí, obviamente, eu não passei no processo seletivo. Tinha 10 vagas, eu passei em 11º. Mas eu fiquei revoltadinha. Porque na hora que a gente faz um propósito, a gente fala, Deus, que seja feita a sua vontade, mas faz a minha. E eu fiquei revoltada, e eu cheguei na minha supervisora, e eu falei, olha, já que eu não sirvo para tal vaga, então eu acho que eu também não sirvo aqui para a empresa, e eu vou procurar um novo serviço. No mesmo dia, uma menina que trabalhava comigo em uma empresa que eu tinha trabalhado antes, me mandou uma mensagem, você está trabalhando? Eu falei, olha, não estou, mas estou querendo sair. Olha, a gente está precisando de uma pessoa assim, você não quer voltar? E eu voltei. O salário já era um pouco melhor e foi o que eu precisava. Separei do Brandon, mandei ele embora de casa. Falei, agora eu vou seguir minha vida e você segue a sua. E eu estava decidida a seguir a minha vida. Só que os planos de Deus são maiores e melhores. E quando eu entrei nessa empresa, tinha uma pessoa lá que era cristã. Uma única pessoa que era cristã. Mas nós não trabalhávamos no mesmo setor, nós não tínhamos contato algum. Só que aconteceram algumas movimentações dentro da empresa e essa pessoa veio trabalhar no mesmo andar que eu. E aí, nós éramos de equipes diferentes e quando eu entrei nesse serviço, eu comecei a crescer muito rápido. Em 6 meses, eu já era supervisora. Então, foi assim, uma escalada muito rápida e aconteceu que essa pessoa se tornou supervisora de uma outra equipe. E aí, nós começamos a trabalhar juntos. E, por coincidência, nós fizemos uma contratação, quando eu ainda não era supervisora, de uma pessoa. E essa pessoa, que foi a que me ganhou para Cristo, precisou mudar de equipe. E foi para a equipe desse rapaz. E ele começou a evangelizar ela. E ela foi para um tal de revisão de vidas. Eu vou para revisão de vidas, eu vou por revisão de vidas, eu vou por revisão de vidas. Você vai comigo? Eu falei, não vou. Não, vamos. Eu falei, não vou. Vamos, não vou. Eu falei, ó, pra você parar de encher o saco, eu vou no próximo. Eu não esqueço, isso era em abril, a revisão que ela ia. E eu falei, não, eu vou no próximo. Inventei uma viagem, inventei uma desculpa, só que eu sempre cumpri com a minha palavra. E chegou o próximo. E ela voltou do revisão assim, transformada. Eu estava até lembrando esses dias que ela ficou 3 dias com o olho inchado. De tanto que ela chorou. E ela voltou transformada. Você via que, tipo, ela tinha um olhar de paz, uma fala de paz. Não parecia a mesma pessoa que foi. E aí chegou o meu revisão de vidas. Nós sempre aqui no Conexão, nós sempre falamos do revisão de vidas. Lugar de transformação, de cura, de encontro com Deus. Carol,
Como foi esse revisão de vidas para você? Você dali decidiu, tomou o primeiro passo para que começasse uma transformação na sua vida. Exatamente. Só que isso fica a dica para todas as pessoas que estão recebendo convites para ir para a revisão de vidas. A palavra de Deus já diz que a nossa luta, não é contra sangue nem contra carne. E realmente, quando eu falei para ela que eu ia, já começou uma batalha espiritual muito grande. Porque a situação dentro de casa piorou muito. Porque eu esqueci de contar, nesse meio tempo nós voltamos, eu e o Breno, já fazia um certo tempo que eu estava na empresa, nós voltamos, ele parecia que tinha melhorado, só que piorou muito, a ponto de chegar às agressões. E aí quando foi chegando perto desse revisão de vida, eu já estava querendo desistir. Falei, não vou nesse negócio não. Só que esse mesmo rapaz que estava evangelizando ela, um dia ele me chamou para conversar e ele falou, olha, eu olho nos seus olhos e eu só vejo tristeza. Eu vejo uma pessoa que está tentando fazer todo mundo ficar bem, mas você é triste. E ele me fez um desafio. Ele falou, eu sei que você tem um convite para ir para a revisão de vidas, e eu sei que você está meio assim. Só que você tem uma pergunta no seu coração que nem você tem a resposta. E eu tinha. Se você for para a revisão de vidas e você sair de lá no domingo à noite sem essa resposta, você pode escolher o demônio que você quiser, porque eu vou servir. Eu como a Bíblia na porta da igreja, eu saio da igreja e eu vou servir a qualquer demônio. Cheguei em casa, primeira coisa que eu falei pro Breno, eu falei, a gente vai para a revisão de vidas. E ele falou, beleza, vamos. Só que a gente estabeleceu, nós vamos e é a nossa última chance. Se não der certo depois de lá, nada mais vai dar certo. E eu fui, muito contrariada. Por quê? Ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria. Era uma coisa que eu não sabia explicar. Eu queria muito ir, mas assim, eu ficava com raiva quando eu lembrava que eu tinha que ir. Era uma coisa que eu não entendia. Tanto que eu fui, no dia, eu quase desisti, mas eu fui porque eu já tinha pago. Então eu falei, eu não posso perder dinheiro. E quando eu cheguei lá, eu quis vir embora. Eu desci do ônibus, eu procurei algumas pessoas que estavam por ali para saber se eu podia ir embora com o motorista. A primeira coisa que eu falei quando eu desci do ônibus, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Era ação, né, espiritual para que eu não estivesse ali. E eu não conseguia me controlar. Era uma batalha já que você estava vivendo espiritual. Exatamente. E eu queria vir embora de qualquer jeito. Mas eu fiquei, não tinha como fazer. E mesmo não tendo esse sentimento de amor pela minha filha, eu só conseguia pensar nela. Ela estava doente quando nós fomos. E eu não consegui dar início ao meu processo. Não consegui, até que Deus, Ele ouve, né, o nosso coração. E aí Ele mandou uma pessoa para me falar, olha, sua mãe mandou uma mensagem, ela está bem, sua filha está bem. Dali em diante eu falei, bom, já estou aqui, já paguei, vou viver esse processo. E o meu revisão de vidas começou num determinado momento, onde nós temos uma oportunidade de fazer uma oração. E nós demos uma volta lá pela chácara. E eu escolhi um lugar. E estava frio, muito frio, muito frio, muito frio. Um vento muito forte. E eu me ajoelhei num determinado canto. E eu sentia tanta dor. Eu sentia tanta dor. Que eu não conseguia falar. Eu nem sabia como falar. E eu lembrava de todas as noites que eu ia dormir. Eu lembrava quando eu tapava o choro com o travesseiro, quando eu ia tomar banho para chorar. Eu lembrava de tudo aquilo, do amor que eu não conseguia sentir. E eu só chorava, só chorava. E o vento parou. Eu estava ajoelhada e o vento parou. E eu falei, eu acho que estou ficando louca. E eu abri o olho e não tinha ninguém, mas o vento parou. Hoje eu sei que era Deus que estava ali do meu lado, me ouvindo. Era Jesus sentado, me ouvindo. Ali começou a minha revisão de vidas, porque ali eu entendi que existia sim um Deus e que Ele tinha me levado ali, porque Ele queria ouvir o que eu tinha para falar, o que eu tinha guardado a vida inteira, Ele queria ouvir. Amém. E Deus, Ele quer ouvir aquilo que você quer falar para Ele. Muitas vezes nós não nos sentimos dignos de chegar diante do Pai, de falar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos vivendo. Mas o Senhor, Ele está ali, esperando. Mesmo diante das lágrimas, mesmo diante de tantos sentimentos que por muitas das vezes talvez você nem consiga lidar. Mas o Pai, Ele está ali, esperando você chamar. Você falar para Ele aquilo que você sente no seu coração.
Qual que é a dor que você está carregando, que você não consegue falar? Qual que é o sentimento, qual que é a culpa, eu não sei. Mas Deus, Ele conhece o teu coração. Se você está nos assistindo essa noite, Deus, Ele vai falar no teu coração aquilo que você precisa. O que você precisa falar para o Pai essa noite? Amém? Carol, e como foi então, para que as pessoas de casa elas entendam, a gente sempre fala do revisão de vidas, aquilo da transformação que Deus Ele faz. A partir do momento que nós decidimos, é uma decisão nossa, de querer viver mesmo, verdadeiramente. E você falou que o seu revisão ele começou ali. E como que você traz o resumo de como foi para você ali aquele momento que você viveu com Deus, esse encontro verdadeiro? Não tem palavras. Eu não consigo explicar em palavras o que eu vivi. Eu só sei que eu entrei ali, uma pessoa sem expectativas, sem amor. Isso foi em junho de 2018. No Réveillon de 2017 para 2018, quando as pessoas estão lá pulando onda, fazendo planos, eu lembro que eu não pedi nada. Eu não fiz plano, eu já não sonhava. Eu entrei uma pessoa morta e eu saí de lá com vida. A única explicação que eu tenho é que é tremendo e que, se você que está assistindo está recebendo convites para ir para o revisão, se você está numa situação que você fala, nem Deus resolve, Ele resolve. Eu não sabia do que eu precisava até eu encontrar. E talvez você esteja nessa situação. Talvez você não saiba o que você precisa, mas quando você encontrar, você vai saber. E é a presença de Deus. E eu saí dali batizada, uma nova criatura, transformada e ciente que existia, sim, algo melhor para mim. Amém. E depois, então, desse processo que você teve, desse encontro com Deus, ficou tudo bem? Não. Quando a gente acha que vai ter paz, não vai. E como que foi? Como que você traz para que as pessoas de casa possam entender aquilo que o Salmo falou com você? Bom, logo eu e o Breno, nós nos convertemos, nós nos batizamos e a gente achou que estava tudo resolvido, mas não estava. Nós queríamos viver uma nova história, mas o nosso relacionamento, nós tínhamos 11 anos de relacionamento com problema, e a gente fez da igreja o nosso refúgio. Então nós estávamos em todos os cultos, todas as células, todos os movimentos, por amor a Deus, porque nós entendemos qual era o nosso chamado, mas principalmente para fugir da realidade de casa. Então a gente trabalhava durante o dia, à noite estava na igreja, então a gente não precisava lidar com os nossos problemas. E por conta dessa paixão, desse amor, desse tempo que a gente dedicava para Deus, nós fomos crescendo, né? Nós tínhamos célula, logo nós nos tornamos líderes, e assim a gente foi crescendo, só que a gente cometeu o maior erro que a gente poderia cometer: fazer a obra sem o Senhor da obra. Nós estávamos com a mão no arado, mas nós estávamos trabalhando sem arrumar a base. E construir uma casa sem arrumar a base, ela vai cair. E foi isso que aconteceu. A casa literalmente caiu. Depois de algum tempo de convertidos, quando nós estávamos ganhando vidas, trazendo pessoas e tudo mais, obviamente a guerra espiritual aumentou muito. Só que não eram todas as lacunas que estavam preenchidas, né? Hoje eu vejo que quando eu me converti, eu tinha uma característica muito forte no meu caráter, que era de julgamento, de apontar o dedo. Quantas pessoas eu não falava, como que fulano pode fazer tal coisa, ciclano? E acabou que eu caí no meu próprio argumento, no meu próprio orgulho, nas minhas próprias escolhas erradas. E mesmo dentro da igreja, nós continuamos passando por crises, nós continuamos passando por problemas e assim, não nos firmamos naquilo que precisava. Isso, nós não nos preenchemos daquilo que precisava. Nós conhecíamos a Deus, mas nós não conhecíamos verdadeiramente. Então a gente preenchia um espaço com Deus, mas ao mesmo tempo a gente estava, vamos ser bem sinceros, vivendo uma mentira. Porque nós éramos um casal na igreja, para os nossos discípulos, mas em casa nós não éramos as mesmas pessoas. E obviamente vão acontecendo situações, brigas, problemas, e ninguém
tá preparado para aquilo que pode acontecer. Num determinado momento, nós começamos a entrar em crises ministeriais, e aí começou tudo a desenrolar, até que eu descobri que tudo aquilo que eu apontava o dedo nos outros tinha dentro de mim, que era uma falha de caráter. E, infelizmente, eu acabei errando, né? Cometi um erro, por conta disso, perdi muitas coisas, né? Tive que me afastar do ministério, porque fazer as coisas para Deus tem que ser feito com ordem e decência. E foi um momento onde esse salmo começou a fazer sentido. Porque com o meu erro, eu achava o quê? Deus está em todo lugar, Ele vê todas as coisas, está resolvido. Eu vou pedir perdão para Ele aqui e vai passar. Só que não foi dessa forma. Não foi dessa forma. Quando tudo aconteceu, eu falei, bom, Deus vai me perdoar. Porque Ele perdoa, né? Deus, essa é a função de Deus, perdoar. Só que, por mais que tivesse um arrependimento, faltava o principal: falar para Deus. Falar com Deus. Abrir o coração, tirar as máscaras, falar: Deus, eu estou aqui, eu sou esse lixo, eu fiz isso, mas muda em mim. E foi aí que eu comecei a passar por o que Davi passou. Porque aqui ele fala, no versículo 3, enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. E sem Deus nós não somos nada. Somente Ele pode fazer e trazer essa transformação que nós precisamos. Mas nós precisamos nos arrepender. Tem que ter um arrependimento, né? Enquanto você não se arrepende daquilo que você faz verdadeiramente, Deus ele não pode fazer. Deus ele não pode mudar. É uma decisão que tem que ser dentro de nós. É algo que você precisa realmente querer. Falar assim: Deus, eu preciso, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu fiz isso. Então eu preciso que o Senhor mude isso dentro de mim. Esse arrependimento tem que acontecer. É dentro do nosso coração. A gente colocar para fora, falar, né? Falar para Deus, para que Deus ele venha e ele comece a fazer. Né? Como a Carola falou, ela passou sim por dificuldades. Porque quando nós reconhecemos, aceitamos Jesus nas nossas vidas, nós não estamos imunes, vamos dizer, de viver os ataques, de viver, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Então nós vamos passar sim por desafios, vamos passar por dificuldades. Os problemas eles não vão sumir. Não, eles vão continuar ali, eles vão vir cada vez mais fortes. Mas a diferença é que quando você sabe quem está do seu lado, você vai passar por todos eles. Porque Deus ele nos ajuda a passar por todos esses problemas. Sem Ele nós não podemos nada, mas com Ele sim nós podemos tudo. Amém? E como foi então, Carol? Passou assim por dificuldades, situações difíceis depois da sua conversão, e você se permitiu ser trabalhada no caráter, em tudo aquilo que você muitas vezes questionava os seus argumentos, e isso veio totalmente de encontro com você. Então você teve que encarar você mesmo. Exatamente. E foi aí que eu entendi a expressão que Deus ele nos leva ao deserto por amor. Eu fui para o deserto. Eu estava colhendo os frutos daquilo que havia acontecido, mas mesmo assim eu não tinha coragem de falar. Eu não tinha coragem de contar, porque na minha cabeça, beleza, se eu pedir perdão, se eu me arrepender, não vai tudo certo. Tá tudo certo. Só que não bastava. E esse foi um período muito difícil. Foi um período em que eu saí do meu trabalho, e quando eu menos esperei, eu estava no meio de uma depressão. Porque tiveram dias de eu acordar, levar a Lorena para a creche e ficar o dia inteiro chorando. Aquilo pesando, aquilo me consumindo. Quantas vezes eu mandava uma mensagem para a pastora Rúbia: pastora, eu preciso falar com a senhora. Porque eu me enchia de coragem. E aí na hora que ela me respondia, a coragem tinha passado. Só que foi aí que eu realmente decidi. Porque eu falei: Deus, não dá para ser assim. E eu falei: Deus, eu preciso de uma resposta. Porque eu tinha muito medo por mais que eu tinha medo de perder muitas coisas, apesar de já tinha perdido tudo, mas eu tinha medo de perder a minha família. Por quê? Nesse período que nós estivemos na igreja, até acontecer o que aconteceu, quando eu entrei, eu lembro perfeitamente, todos os cultos que eu vinha, todos os cultos, eu me ajoelhava no altar e eu falava: Deus, me dá amor pela minha família, porque eu não tenho.
Me dá amor pela minha família, porque eu não tenho. E nesse período, eu aprendi a amar minha família. E quando eu precisei me afastar das questões ministeriais, eu comecei a ver o Brandon com outros olhos. Porque ele foi um homem de Deus. Ele foi um homem que me ajudou. Eu comecei a ter admiração, respeito. Nesse momento, Deus foi quebrando o meu topete, o meu orgulho, a minha falta de submissão ao meu esposo. Deus foi quebrando, ponto por ponto. E a minha oração sempre foi de Deus me dar amor pela minha família. Ele me deu, mesmo no meio de tudo isso. E uma oração que eu fiz durante muito tempo: Senhor, examina o que tem dentro de mim e me quebra. E Ele quebrou, mas me refaz do jeito que o Senhor precisa. E aí, Rose, quando eu decidi confessar aquilo que estava me matando, eu lembro que foi um dia que eu tive uma crise muito forte. Eu chorei o dia inteiro. Eu estava muito, 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 muito mal. E eu mandei uma mensagem para a pastora. Eu falei: agora eu vou falar. Pastora, eu preciso falar com a senhora agora. Ela falou: Carol, eu não tenho como falar, estou no trabalho. Eu falei: não, tem que ser agora. Ela depois me mandou uma mensagem à tarde: Carol, vamos conversar. Só que nesse meio tempo, eu já tinha chorado tudo o que precisava e eu fiz uma oração. Eu falei assim: Senhor, se realmente for da vontade do Senhor, e se o Senhor vai guardar esse propósito, então que o Senhor desenhe uma placa luminosa, se for preciso, que é para eu falar. E naquela noite, naquela madrugada, eu estava dormindo e eu acordei. Na hora que eu acordei, no meio da madrugada, Ele falou: eu não habito em meio à mentira. Para mim foi o suficiente. No outro dia, pela manhã, eu nem dormi. Eu passei a madrugada inteira acordada. 7 horas da manhã eu mandei uma mensagem para a pastora. E ali começou o meu processo. A pastora Rúbia me acolheu. O pastor Renato. Eu sou muito, muito, muito grata pela vida deles. Porque a pastora Rúbia, ela foi uma verdadeira mãe. Ela chorou comigo. Ela orou comigo. Ela tratou. Não passou a mão. Ela não passou a mão em momento nenhum na minha cabeça. Mas ela fez aquilo que uma mãe faz. Quando um filho cai e machuca, a mãe vai, fala: não era para você ter feito, não era para você ter feito arte, não sei o quê. Mas a mãe pega, cuida, limpa do machucado e ajuda. Ajuda. E foi isso que ela fez. Os pastores, eles me ajudaram demais. Eu digo que se não fosse eles naquele momento, eu teria desistido. Porque tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas Deus colocou pessoas de Deus na minha vida para manter dentro daquilo que Ele queria que eu fizesse. E no dia que eu contei, foi como se eu tivesse tirado uma mochila das minhas costas de 800 quilos. Eu sabia que o mundo podia desmoronar. Mas naquele momento Deus falou assim: dá aqui sua mochila que agora eu vou levar. E a minha vida começou a ser transformada. A partir do momento em que, assim como Davi fez, eu confessei, eu falei o que precisava, Deus veio e tratou profundamente. Profundamente. Amém. A sua história, Carol, a gente aborda muito essa questão de confessar e falar. E você passou desde lá da sua infância, guardando e não querendo falar aquilo que você precisava falar. E muitas vezes nós nos sentimos assim, talvez você sinta assim, não quer falar, mas vai chegar um momento que você vai precisar falar, para você obter a ajuda de Deus, para você obter a ajuda de pessoas que queiram te ajudar, né? Pessoas que Deus coloca no teu caminho para ajudar, para que você possa vencer, né? Toda essa situação que talvez, se você está se conectando assim com a história da Carol, você possa ter uma transformação. Aquilo que Deus ele tem, o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas, Ele traz essa transformação. Mas nós precisamos decidir. Amém? Carol, e para a gente poder finalizar essa conexão, Deus ele começou essa transformação na sua vida. E hoje, quem é essa Carol? Essa Carol é uma Carol que mudou de dentro para fora, de fora para dentro.
É uma Carol que, depois que eu abri essa parte da minha vida, eu criei coragem para falar com a minha mãe. Então, eu escrevi uma carta para ela, pedindo desculpa por não ser o Felipe. E ali quebrou um outro argumento que Satanás usava na minha cabeça, porque ela falou: eu queria sim o Felipe, mas quando eu te vi, acabou, eu te amei. Então, uma vida inteira construída em cima de uma mentira, de um sofisma, e que foi quebrado. Então, o meu relacionamento com a minha mãe melhorou. Hoje, eu amo a minha família incondicionalmente, o meu esposo, a minha filha. Eu ainda não ganhei os meus pais para Cristo, mas eu vou ganhar em nome de Jesus. E hoje, a Carol, ela de falha e pecadora, e suja, e errada, orgulhosa, uma Carol que julgava. Hoje é uma Carol que, sim, ainda é pequena, falha e pecadora, mas que é humilde, a ponto de reconhecer que sem Deus eu não sou nada. É uma Carol que fala das coisas que passaram, não com dor, mas com alegria, por saber que Deus em todo tempo esteve ali, em todo tempo esteve ali, que Deus cuidou, que Deus tratou e que Ele me levou para um deserto. Eu escolhi ir para o deserto através das minhas escolhas, mas que lá no deserto Ele falou: filha, vem que eu vou te ensinar. Então, tudo aquilo que eu orei, eu tenho recebido. Amor, uma família, a reaproximação com a minha mãe. Hoje eu sou professora do IV, eu faço parte do Ministério de Louvor. Hoje eu vou voltar agora com a minha célula de meninas. Então, assim, eu sou uma outra pessoa. Hoje eu decidi assumir os meus cachos. Então, assim, a opinião dos outros já não me importa. A única opinião que me importa agora é a de Deus. Então, foi isso que Deus me ensinou, a ser dependente dEle. E é isso que nós temos que aprender. Que quando nós dependemos única e exclusivamente de Deus, daquilo que Ele pode fazer, e a gente permite os processos, eles podem ser dolorosos, eles podem ser com sofrimento, mas em tudo, quando nós deixamos com que Deus governe, Ele faz o que é preciso fazer. Amém, glória a Deus. E que essa noite você possa ter essa certeza, sim, aquilo que Deus Ele fez na vida da Carol e de tantos outros convidados que já passaram aqui no Conexão. Quando nós decidimos, quando nós buscamos Deus verdadeiramente, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele vem, Ele começa a fazer uma transformação. E Ele começa a colocar tudo aquilo que nós buscamos fora, mas o Espírito Santo de Deus, Ele começa a preencher. Todo vazio, toda dor, todo medo, toda angústia, todo sentimento de culpa. Talvez essa noite você tenha se conectado, sim. Talvez você tenha que falar para Deus aquilo que você está sentindo. Fale para Ele, porque Ele está ali, esperando você chamá-lo. Porque Ele é Pai e Ele te ama. Independente daquilo que você tenha feito, independente dos seus pecados, mas nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos prostrar diante dEle, que haja um arrependimento dentro dos nossos corações, para falar para Ele tudo aquilo que nós precisamos. E assim o Pai, Ele vem, Ele cuida, Ele ama, Ele abraça, Ele não abandona. Ele ama todos aqueles, porque nós somos filhos dEle. Amém? Carol, você gostaria de deixar uma última mensagem? Algo que para o pessoal de casa? Que eu queria deixar para todo mundo que está assistindo a gente é que Deus, Ele não busca perfeição. Que o fato de nós estarmos dentro da igreja, o fato de nós estarmos fazendo a obra, não nos garante que nós não iremos errar, que nós não iremos falhar. Mas Deus, Ele busca contrição. A palavra de Deus já diz que Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, que independente da situação que você se encontra, muitas vezes você pode estar numa situação em que você fala: para mim não tem perdão, para mim não tem jeito, o que eu fiz é imperdoável, eu não sou digno de estar numa igreja, eu não sou digno de pisar num altar. Mas Deus,
Ele é quem escolhe quem é digno ou não. Se você confessa, se você abre a sua boca, se você verdadeiramente se arrepende, você é digno, sim, de receber o amor de Deus, a misericórdia de Deus e o perdão de Deus. E aí, Rose, para encerrar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Como eu falei, os pastores, pastora Rúbia, pastor Renato, eles foram muito importantes nesse processo, né? Se hoje eu sou a Carol que eu sou, é graças ao apoio deles, mas não só deles. Então eu quero agradecer ao meu esposo, porque ele suportou muita coisa. Ele passou muita coisa para se tornar um homem de Deus e para me tornar uma mulher de Deus. Quero agradecer a você e ao Thalisson, porque você sabe, né? Quantas vezes já me viu chorar. Agradecer a Michele, a Vivi, a Ana, ao Michael. São muitas pessoas, a Tainá, ao Lucas. Mas assim, agradecer verdadeiramente. E agradecer, acima de tudo, a Deus, porque Ele colocou pessoas como vocês prontas para me ajudarem. E se hoje eu estou aqui, eu e meu esposo, nós podemos testemunhar, é porque Deus usou pessoas como você, como essas pessoas que eu falei, para nos ajudar a sair dos nossos problemas e poder caminhar na direção daquilo que Deus quer. Amém. Bom, então nossa conexão ele chega ao fim, amém? Mas algo eu quero falar com você antes que eu ore com você, para que a gente possa encerrar. Se você hoje se encontra numa situação que você precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, nós teremos nossa revisão de vidas, agora em setembro. Peço que você entre em contato com o telefone com o nosso pastor, entre em contato com a nossa igreja, que nós vamos ajudar você, amém? Então eu peço e convido você a fechar seus olhos, a colocar a mão no seu coração, que eu quero orar com você, amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa conexão. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor fez essa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida da Carol que esteve aqui. Senhor Deus, colocando diante de todos nós que estávamos aqui assistindo aquilo que o Senhor fez sobre a vida dela. Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa visitar cada coração essa noite. Senhor Deus, que venha, sim, Deus, ter filhos, que venha Te buscar verdadeiramente, que tenha, Senhor Deus, um coração arrependido, um coração, Deus, onde venha buscar ao Senhor verdadeiramente, que possa confessar, que possa falar, Deus, tudo aquilo que está dentro de cada coração, que talvez por muitas vezes tenha dificuldade, sim, mas que possa, Deus, sentir o Teu amor, Pai. Que seja, Senhor Deus, um amor, ó Pai, onde possa ser transformado, onde as pessoas possam se sentir amadas, Deus, pelo Senhor, pelo Teu toque, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade. Obrigada, Deus, por mais uma conexão. Que o Senhor Deus venha abençoar, venha guardar cada vida, Deus, e cada coração que esteve aqui conosco nos assistindo. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Eu quero agradecer novamente a Tua presença. Amém? Que Deus te abençoe. Os nossos cultos presenciais, eles voltaram. Sábado nós temos o nosso Arena Jovem, às 18 horas e às 20 horas. Amém? E domingo o nosso culto da família, às 19 horas. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que Ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que Ele fez.
vai fazer assim contigo hoje. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. Deus sabe como eu chorei. E Ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que Ele fez comigo. Vai fazer assim contigo hoje. Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças, clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida, e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus. Um dia já cansado eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. E Ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. A minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que Ele fez comigo. Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida, e uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de Deus, escrita pelo dedo de
escrita pelo dedo de Deus.